Gravando. Pode começar. Tá. Bom dia, colegas, estudantes da disciplina Estudos Sócio-Históricos e Culturais da Educação, tanto da turma de segunda-feira à tarde, turma 7, como a turma de terça de manhã, que é a turma 4, a turma das Ciências Sociais, a turma 7, que é a turma das Letras na História. Agradeço também, mais uma vez, ao Fabiano por toda a assistência que está dando para a gravação dessa aula. O tema de hoje é o segundo capítulo, que tem como título Conhecimento como Fator de Produção, do livro de Christian Laval, A Escola Não é uma Empresa, o Neoliberalismo em Ataque ao Ensino Público, da coleção Estado de Sítio. O livro foi publicado no Brasil em 2019. As sociedades de mercado se caracterizam pela sujeição de todas as atividades à lógica da valorização do capital, considerada evidente, inevitável e imperativa. Karl Marx deixou bem claro uma verdade estrutural que se mantém no capitalismo desde o seu nascedouro até hoje, que o capital é uma relação social. O capital é uma relação social que visa a sua própria valorização, como acumulação do capital. Enquanto relação social, ela é uma relação de exploração, relação de dominação e uma relação também, muitas vezes, de exclusão, de marginalização. Na medida que envolve a luta de classes no capitalismo, entre as classes dirigentes e proprietárias dessa relação social que é o capital, e as classes dominadas, as classes trabalhadoras, que não têm propriedade do capital e vendem o seu salário como uma maneira de obter a sua sobrevivência física e também social no mundo do capitalismo. Então, a lógica da valorização do capital é inevitável e imperativa no capitalismo. E no capitalismo mais avançado, pelas suas tecnologias mais sofisticadas, essa forma de extração do valor a qualquer custo se torna muito mais perversa, intensa e violenta no circuito da movimentação e circulação do capital, visando sempre esse processo de acumulação ampliada e seguindo a lógica da valorização desse próprio capital. Sob essa perspectiva, teríamos de refletir sobre as visões premonitórias de Friedrich Nietzsche em Schopenhauer Educador e nas conferências sobre o futuro de nosso estabelecimento de ensino. Especialmente nestas últimas, Nietzsche interroga o sentido real das grandes tiradas sobre a necessidade da cultura na época moderna. A cultura clássica, reservada a poucos, está em ruínas, constata o filósofo. Hoje, por cultura universal, entende-se uma cultura muito diferente daquela que as universidades, os estabelecimentos de ensino secundário se propunham a dar aos alunos e que visava formar espíritos intelectualmente preparados, equipados para os pensamentos mais elevados. A nova cultura, que hoje seria chamada de cultura de massas, não se propõe mais a reproduzir e preservar o esforço das grandes gênios das gerações passadas. Ela está subordinada a fins muito específicos, o fim econômico, o fim político e o fim científico. Enfim, o fim político e o fim científico foram engolidos pelo próprio fim econômico.
que envolve os processos de competição, de eficiência, de produtividade, de obtenção de lucros extremados e aumentados a partir de uma lógica custo e benefício, uma lógica gerencial custo e benefício no sistema econômico. A primeira subordinação para Nietzsche tem de longe o efeito mais importante. Embora conduza à extensão e à expansão da cultura, tem o objetivo de aumentar a riqueza pessoal e coletiva. Esse é um dos mais preciosos dogmas da economia política nos tempos presentes. Como comprovam os textos de James Mill ou de John Stuart Mill sobre a educação. A democratização da cultura é guiada cada vez mais pela eficiência econômica. Existe uma confusão no capitalismo em geral e principalmente no capitalismo contemporâneo entre democracia e boom econômico do capital, caracterizado pela eficiência e pela produtividade desse capital. Isso impede qualquer forma de cultura que favoreça o solitário, que proponha objetivos além do dinheiro e do lucro, que demande muito tempo, acrescenta Nietzsche. A cultura tem de ser rápida, econômica, custar pouco esforço e proporcionar muito dinheiro para os agentes do capital. Mais pessoas são chamadas ao saber, mas esse saber deve ser útil e servir, teoricamente, ao bem-estar de todos. Embora na prática sirva como processo de correlação de forças, a busca do bem-estar do capital, ou seja, da saúde acumulativa do capital. Nos Estados Unidos, por exemplo, os cursos universitários de filosofia estudam genética em camundongos. A filosofia é restrita a aspectos de autores específicos e é estudada nos cursos de letras e literatura naquele país. Ou seja, a filosofia foi totalmente descaracterizada, a não ser o neopragmatismo filosófico, na medida que é útil ao sistema capitalista, é mantido como uma leitura filosófica reconhecida como válida. A história da filosofia, a filosofia histórica que ultrapassa os tempos a partir da Grécia, é considerada uma filosofia inútil, uma filosofia que, portanto, pode ser jogada à literatura, na medida que não dá lucro. A democratização da cultura é guiada cada vez mais pela eficiência econômica, portanto, e impede qualquer forma de cultura que favoreça algo de grandioso, de qualitativo, além do dinheiro e do lucro, que demanda muito tempo. A cultura tem de ser rápida, portanto, nessa perspectiva. É econômica, custar pouco esforço e proporcionar muito dinheiro aos agentes do capital, à acumulação capitalista. A verdadeira tarefa da cultura seria criar homens tão correntes quanto possível, mais ou menos no sentido que se fala de moeda corrente. Quanto mais homens correntes houvesse, comuns correntes houvesse, mais feliz seria o povo. E o propósito das instituições de ensino contemporâneas não poderia ser outro senão fazer cada um progredir até o ponto em que sua natureza o chamasse a ser corrente, a formar cada um de modo que
da medida de seu conhecimento e saber, se tirasse a maior medida possível de felicidade e proveito. Portanto, este capitalismo é marcado também por uma concepção ideológico-cultural anglo-saxônica atrelada estreitamente ao capitalismo, cujos princípios filosóficos são o hedonismo, o utilitarismo, o neopragmatismo, o behaviorismo comportamentalista e o neoempirismo. Neopragmatismo, neoempirismo, utilitarismo, behaviorismo e a cultura hedonista fazem parte da ideologia cultural capitalista. Em uma fórmula, Nietzsche observa de maneira muito lúcida até que ponto a lógica da eficiência vem se apropriando do domínio cultural e escolar. Esse diagnóstico sobre a evolução do ensino pode ser estendido. Não é uma espécie de malthusianismo generalizado, visando a diminuição do nível cultural que nos ameaça, mas um duplo movimento de difusão social, instrumentalização da cultura por interesses econômicos privados. O que Malthus pregava? Malthus pregava que a possibilidade de produção material de produtos alimentares e da economia agrária, a economia em geral, ela não cresce geometricamente da forma como cresce o crescimento das populações. Então, para Malthus, numa perspectiva quase neo-darwiniana, de Darwin, propõe que é preciso, portanto, limitar a proliferação das espécies. Tem que haver um controle de natalidade para proporcionar a possibilidade de um funcionamento do mercado de alimentos, do mercado capitalista, que possa oferecer algum grau de integração social e econômica às classes populares na sociedade. Existe, portanto, um duplo movimento de difusão social e instrumentalização da cultura por interesses econômicos privados. Essas transformações que afetam o lugar e a natureza do conhecimento são fundamentais para o futuro da educação. O saber não é mais um bem que se adquire para fazer parte de uma essência universal do homem, como no antigo modelo escolar desde a Grécia Antiga, e principalmente no modelo escolar da filosofia das luzes na modernidade, a partir do renascimento científico e a partir do renascimento cultural. Nesse sentido, é incorporada também a ideia, além da eficiência, a ideia da competitividade, do gerencialismo produtivista. Então, o conhecimento e a educação que procurava reservar esse bem do modelo antigo de educação do saber universal para os indivíduos com dotes materiais e intelectuais desiguais. Quer dizer, reservava a poucos, não existia uma massificação e um acesso generalizado às classes populares da educação no início do período iluminista, no período renascentista e no período greco-romano. Era uma minoria que tinha acesso a esse conhecimento das luzes, a esse conhecimento universalizado de qualidade. Os valores que constituíam o mundo escolar
foram substituídos por novos critérios operacionais dentro do contexto capitalista moderno. Eficiência, mobilidade, interesse. O sentido da escola muda, ela não mais é um lugar de assimilação e convívio com grandes narrativas, onde se moldam caracteres estáveis para situações sociais bem definidas. Mas a escola torna-se moldada agora como um lugar de formação de caracteres adaptáveis a variações existenciais e profissionais em incessante movimento. A escola está sujeita a um incessante movimento de mudança, de mudancismo, diante dos processos cada vez mais intensos de sucateamento do conhecimento, dos produtos e das próprias ferramentas do capital. Existe um incremento cada vez mais produtivista, cada vez mais eficientista, também em termos tecnológicos. Após os eventos de 1968, Michel Crozier, em seu livro A Sociedade Bloqueada, elogiou a mudança de significado da cultura, que não é mais um luxo inútil, segundo ele, reservado a uma minoria de aristocratas privilegiados e a uns poucos inventores marginais. Ela se tornou, a cultura, um instrumento fundamental de ação num mundo racionalizado que só pode ser dominado pelo uso de modos de raciocínio que necessita de uma aprendizagem cultural. Do mundo geral, o utilitarismo, de modo geral, o utilitarismo que caracteriza o espírito do capitalismo não é contra o saber em geral ou o saber para maior número de pessoas. Ele vê o saber como uma ferramenta a serviço da eficiência do trabalho. Quer dizer, isso é algo paradigmático, mesmo porque dentro da constituição progressiva do capitalismo, a partir da manufatura simples até atingir o taylorismo e o fayolismo do disciplinamento do corpo e do trabalho humano, visando a produção em escala, em grande escala e em série de produtos de consumo, isso evidentemente é uma ferramenta, um dispositivo para alavancar a acumulação do capital, a acumulação ampliada do capital. Hoje, no momento em que o capitalismo fundamentado no saber cognitivo, informacional, pressupõe um aumento do nível de conhecimento da população, isso é mais válido que nunca. A organização patronal European Round Table, por exemplo, lembra que são necessários grandes investimentos financeiros e humanos em educação e destaca que o futuro econômico e social da Europa depende disso. E já mencionado especialista da OCDE, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, James Coulter, ressalta: antigamente um país devia sua influência em grande parte às riquezas que podia extrair do solo, mas hoje essa força está cada vez mais subordinada às riquezas da mente. Considera-se cada vez mais a inteligência humana, quando desenvolvida pela educação e aliada a competências muito especializadas, o recurso econômico primordial de uma nação, da qual ele precisa maciçamente. Diríamos que hoje não é só a inteligência humana, mas é a própria inteligência artificial acoplada à inteligência artificial do Big Data, do Data Analytics
né, que ajuda a esse processo de acumulação do capital via esses recursos econômicos. E esse processo, então, devido às sucessivas revoluções industriais, de serviços e financeiros no mundo, exige cada vez mais funcionalmente uma adaptação de modo flexível, de modo que a própria educação torna-se educação para toda a vida, educação flexível e continuada, de forma flexível para o resto da vida, a ponto dela ser funcionalmente adaptativa aos processos econômicos, inovativos, tecnológicos ligados à busca de maior extração do valor. A vida profissional, mesmo nos níveis subordinados, para não falar da vida social como um todo, pressupõe uma capacidade intelectual e um domínio simbólico, ainda que elementar, elementos que apenas uma escolaridade relativamente longa da grande massa juvenil pode garantir. Evidentemente, alguns meios patronais ou políticos continuam a sustentar e praticar, em nome das restrições orçamentárias das políticas liberais ou dos riscos de desqualificação social, elas continuam a propor um malthusianismo educacional, que tenderia a estratificar a educação, a qualificada para uma minoria estrategicamente necessária para catapultar o sistema capitalista. E a maioria deveria se reduzir a uma educação mínima, a educação de massa, que visa reduzir o esforço de escolarização. No entanto, muitos decisores defendem um aumento desse esforço. Muitos decisores, principalmente na França, na Alemanha, continuam a defender o aumento desse esforço, desde que este se concentre nas habilidades e nos saberes úteis. Entenda-se por saberes úteis, saberes cuja empregabilidade possibilita potencialmente a maior produtividade e o maior rendimento do capital, e supostamente mais adequado aos jovens das classes populares e que atendem às necessidades das empresas. Há aqui, portanto, uma dupla reivindicação. De um lado, a favor de um investimento maciço na educação e, de outro, a favor de uma educação, de uma redução do conhecimento dos conhecimentos que são considerados chatos e inúteis, por não ter ligação clara com uma prática ou um interesse. Nesse aspecto, as autoridades políticas e econômicas que desejam combinar educação de massa com escolha mais restrita de conteúdos em função de sua utilidade econômica e social, tem o apoio de certos reformistas pedagógicos bastante imprudentes, que, em nome da democratização, entre aspas, consideram que as crianças do povo não podem, a priori, receber a cultura de elite. É isso que faz o caráter, muitas vezes, equivocado das noções de democratização, cuja cultura de base ou cultura comum, as quais podem ser interpretadas de maneiras muito diferentes segundo os objetivos políticos e os valores que lhes servem de referência e, por isso, exigem elaborações mais profundas. Hoje coloca-se o problema da saturação e da dispensabilidade do trabalho,
da ociosidade, impõe-se ao mesmo tempo o processo de desemprego estrutural ao lado da precarização do trabalho. Utiliza-se, então, um termo abstrato chamado empregabilidade para fazer entender que pessoas que se prepararam ao longo do tempo e continuam se preparando, mesmo que estejam desempregados, têm maior possibilidade de empregabilidade quando o mercado chamar algumas dessas pessoas para obterem um emprego dentro do tecnologismo pragmático e flexível, dentro da lógica do tecnologismo pragmático e flexível, sempre submetida à lógica da valorização e da acumulação ampliada do capital. Hoje, o centro de gravidade da doutrina dominante na educação se encontra nas teorias do capital humano. Essas últimas, por mais que sejam enviesadas ideologicamente, traduzem uma tendência muito real do capitalismo contemporâneo de mobilizar saberes em número cada vez maior, sob o duplo aspecto do fator da produção e mercadoria. Os economistas designam como capital humano o estoque de conhecimentos economicamente valorizáveis e incorporados nos indivíduos. Trata-se, em primeiro lugar, de qualificações adquiridas dentro do sistema de ensino ou por experiência profissional. Mais amplamente, essa noção pode englobar os vários triunfos que os indivíduos podem fazer valer no mercado e vender aos empregadores como fonte potencial de valor. Aparência física, boa educação, maneira de ser e pensar, o estado de saúde, por exemplo. Assim, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o capital humano reúne os conhecimentos, as qualificações, as competências, as características individuais que facilitam a criação do bem-estar pessoal, social e econômico. E, no entanto, no contexto contemporâneo do desemprego estrutural, a partir do capitalismo automatista, essas pessoas não têm garantia real de bem-estar pessoal. Elas são apenas projetadas virtualmente como aquelas que têm maior possibilidade de empregabilidade, caso o capital precise, chamando então esses indivíduos com suas qualificações, conhecimentos e competências a assumirem um lugar de emprego dentro do fluxo da produção capitalista. Embora não seja inteiramente original, a concepção de capital humano faz um enorme sucesso nos organismos internacionais e entre governos ocidentais, não só porque propõe uma estratégia de crescimento duradouro, como dizem seus promotores, mas porque oferece uma justificativa econômica às despesas com a educação, a única válida para os decisores de hoje. Além disso, como veremos adiante, essa noção tem a vantagem de traduzir o enfraquecimento do vínculo entre diploma e emprego. Quer dizer, um sujeito pode ter 10 diplomas e pode não obter emprego. Mesmo que esses diplomas sejam a representação de um conhecimento útil, que garanta abstratamente uma empregabilidade. Essa noção tem a vantagem de traduzir o enfraquecimento, portanto, do vínculo entre diploma e emprego e justificar a maior seletividade dos empregadores em um período em que a inflação de títulos tende a fazer crescer a importância dos componentes informais, sobretudo a origem social, na análise da empregabilidade dos assalariados. Aí entram questões raciais, preconceito racial,
questões de preconceito cultural, questões de preconceito de gênero e assim por diante, que acabam se cruzando em termos de componentes informais ao lado da inflação dos títulos para estabelecer a análise da empregabilidade dos assalariados. Para compreender o sucesso dessa noção, temos de partir de algumas considerações gerais. Os trabalhos do economista estadunidense Edward Denison mostraram nos anos 1960 que o crescimento econômico estava ligado não apenas ao aumento quantitativo dos fatores de produção, capital e trabalho, mas também à qualidade da mão de obra, da força de trabalho, qualidade que pode-se imaginar, em parte, dependia da educação. Levando em conta essa relação, não se podia esperar a continuidade do crescimento apenas a partir dos investimentos físicos ou do aumento do volume da mão de obra. Era preciso investir em um novo tipo de capital. A noção de capital humano, apesar de não ser a revolução da teoria econômica prevalecente que alguns viram nela, permitiu a olhar que se tinha sobre a despesa com a educação passasse de consumo para investimento. A nova noção se difundiu através de canais múltiplos e por interesses diversos, a ponto de partidos de esquerda e sindicatos recuperarem esse raciocínio nos anos 1970 em razão da legitimidade que ele parecia dar aos esforços do Estado na questão do ensino público. No entanto, essa metáfora do capital humano leva a uma visão muito empobrecida dos resultados do investimento no saber, considerado, na essência, uma fonte de ganho de produtividade. O perigo de se simplificar é particularmente visível na versão ultraliberal dessa teoria, defendida por outro economista estadunidense, Gary Becker, que são os teóricos da educação, os teóricos do capital humano na educação. Para Becker, o capital humano é um bem privado que proporciona um retorno ao indivíduo que o detém. Essa ideia de capital humano, essa concepção estritamente individualista, é conduzida com os pressupostos da teoria liberal ortodoxa. O indivíduo possui recursos próprios que ele tenta incrementar ao longo da vida para aumentar sua produtividade, sua renda e suas vantagens sociais. Entenda-se, portanto, que não existe nenhum altruísmo na aquisição desse capital humano. Tal concepção pressupõe que a escolha da profissão é unidimensional. A única coisa que interessa é a renda que a profissão escolhida proporcionará. Ela deixa de lado todas as representações do futuro ligadas às condições presentes, aos valores transmitidos e às oportunidades apresentadas e às expectativas de futuro em termos de sociedade. E esquece que a relação de um indivíduo com a vida ativa é uma relação que envolve tanto uma história pessoal e coletiva, como as relações entre as classes sociais, os sexos e os grupos etários. Na concepção utilitarista da escolha profissional, que também é a da teoria do capital humano, que também é utilitarista, a relação de um indivíduo com a vida ativa não é levada em conta. Na concepção utilitarista da escolha profissional, tudo é comandado pelo esforço racional para adquirir uma renda suplementar.
Ela deixa de lado todas as representações, portanto, do futuro ligadas às condições do presente, aos valores transmitidos, às oportunidades apresentadas, às expectativas de futuro. Esquece que a relação de um indivíduo com a sua vida ativa é uma relação que envolve a coletividade, tanto como a história pessoal como social, e coletiva, como nas relações entre as classes, os sexos, os grupos etários. Na concepção utilitarista da escolha profissional, tudo é comandado pelo esforço racional para adquirir uma renda suplementar e o próprio esforço é determinado pela taxa de retorno esperada do investimento. O financiamento deve depender do ganho esperado, dos usos e do grau de generalidade das competências adquiridas. Se o gasto com educação é destinado, em primeiro lugar, à formação de um capital humano, a questão que se coloca é saber quem deve pagar, quem deve definir os conteúdos, quem deve ser o mestre das obras, dessa formação. Dependendo do ganho esperado, o financiamento deve ser dividido entre o Estado, a empresa e o indivíduo. O Estado não pode se desinteressar da educação porque há externalidades positivas dele. Isso é efeito benéfico para toda a coletividade. Contudo, se o Estado deve assumir uma parte dos ganhos, dos gastos com a educação, ele também deve criar condições para que os indivíduos façam escolhas racionais e assumam os custos que legitimamente cabem a eles. Embora os poderes públicos devam assegurar a educação inicial, dada a grande rentabilidade social dos investimentos nela, eles também devem recorrer ao financiamento privado, proveniente tanto das famílias como das empresas, em especial em um período marcado pela intensificação das restrições orçamentárias e pela proclamação do Estado mínimo. Diversificar as fontes de financiamento aparece como o único caminho racional, porque transfere para as famílias parte crescente das despesas na proporção das vantagens privadas que elas obtêm com a educação. Quando a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é constituída por 37 a 40 países europeus do hemisfério norte-americano, Estados Unidos e Canadá, além da Europa, quando a OCDE e o Banco Mundial propõem um financiamento diversificado, o cofinanciamento da educação, é essa lógica de retorno educacional que estão se referindo. As implicações sociais dessa diversificação do financiamento estão longe de serem insignificantes. A análise do tipo custo-benefício supostamente explica as diferenças de investimento na educação. Os estudantes mais inteligentes ou mais interessados têm interesse em continuar os estudos, porque o investimento é muito rentável nesse caso, ao passo que os menos inteligentes, os menos motivados, os menos preparados têm interesse em abandonar os estudos e iniciar o mais rápido possível a vida profissional. A teoria do capital humano, contrariando certas pretensões à equidade da OCDE com do Banco Mundial, não tem nada de igualitária. Ao contrário, Gary Becker legitima desigualdades escolares pelo cálculo racional do indivíduo. Os alunos mais inteligentes aprendem rápido e por um custo limitado, acumulam um capital muito rentável, enquanto os menos inteligentes pensam para conseguir um diploma cujo custo não será compensado por um retorno futuro. É essa lógica que vemos em ação nos mercados de formação continuada, promovida a modelo de educação de base, cujos efeitos mais certos é a produção de desigualdades entre os que se beneficiam mais, os executivos, e os que se beneficiam menos, assalariados executantes.
Desse ponto de vista, a estreita articulação entre escola e empresa não é necessariamente a mais democrática, ou muito poucas vezes é democrática. Essa concepção utilitarista da educação tem hoje grande influência sobre as representações dominantes. Não é infundado o receio de que apenas contribuam para reforçar o ensino em velocidades diferentes que já conhecemos, no qual os alunos mais rentáveis recebem mais investimentos que os recursos destinados aos que têm desempenho pior. Ainda que uma vasta literatura empírica mostre que a correlação entre investimento na formação educacional e nível de remuneração está longe de ser tão direta quanto dizem os economistas liberais. Temos que acrescentar múltiplas variáveis para interpretar as relações observadas, em particular a tendência dos empregadores a contratar pessoas superqualificadas. O essencial continua a concepção da educação como um investimento produtivo em vista de um retorno individual, faz enorme sucesso e tem ampla difusão. Por intermédio das organizações econômicas e financeiras internacionais, essa concepção é hoje o fundamento ideológico da nova ordem educacional mundial. Temos que lembrar, como já dizia o velho Marx, a ideologia dominante, diria Adorno hoje, não é só mais uma ideologia geral, mas são ideologias específicas, mas todas elas estão submetidas ao interesse de dominação e de acumulação do valor por parte do capital. Portanto, a ideologia, como diz Marx, sempre é a ideologia das classes dominantes. Em determinada sociedade capitalista, a ideologia dominante é a ideologia das classes dominantes, aquelas que exercem de fato o poder, dentro de um contexto de correlação de forças desigual, bastante desigual no contexto atual do capitalismo, onde o trabalho foi desconstituído, desorganizado e, em grande parte, jogado ao nível do desemprego ou ao nível da ociosidade, sem muitas vezes encontrar lugar. O exército industrial de reserva hoje é tão grande que o capital pode fazer barbaridades com o trabalho e socorre para isso até mesmo do Estado, fazendo reformas trabalhistas e previdenciárias que colocam as condições de vida dessa maioria da população potencialmente assalariada, população trabalhadora, em um nível de empobrecimento crescente, em um nível de marginalização, em um nível de desemprego estrutural e de emprego uberizado, emprego descaracterizado e precarizado. De modo que isso tudo passa, sob o cinismo da grande mídia e das redes sociais, como se fosse o novo normal. Então, essa ideologia ela é tão mais acachapante, violenta, intensa e fulcral no sentido das suas assertivas, quanto mais a classe trabalhadora está estatelada no chão e não tem nem consciência da força dessa ideologia. E os meios de comunicação dizem, os filósofos do capital dizem, não, a ideologia acabou. Entramos numa época em que não há mais ideologia, existe só a verdade daquilo que se impõe como força econômica. Capitalismo e produção de conhecimento. As teorias modernas do capital humano, da economia do conhecimento ou da nova economia, não descobriram o papel cada vez maior da ciência na produção. Um papel que já fora apontado por
Adam Smith, em seu livro A Riqueza das Nações. E também por Marx. Adam Smith fez nessa obra, A Riqueza das Nações, uma exposição resumida de uma evolução muito mais complexa. Desde muito tempo atrás, a divisão social do trabalho permitiu a grupos humanos desenvolver suas capacidades intelectuais sem as amarras das obrigações da produção material. A distância relativa do trabalho diretamente produtivo. Na sociedade como um todo, a principal diferença entre os grupos sociais repousava sobre essa divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho material, condição primeira para uma acumulação ampliada dos conhecimentos ligados ao trabalho social. No século XX, essa tendência à capitalização do saber se acentuou visivelmente, de modo mais intenso. A essa primeira divisão geral entre trabalho intelectual e manual, somou-se uma segunda. No próprio processo do trabalho, os conhecimentos vivos incorporados nos trabalhadores foram captados e substituídos por saberes formalizados que se impõem como fonte de instrução e norma externa aos atos profissionais, saberes que se tornaram atributos de certas categorias de assalariados. O Taylorismo, nesse sentido, é apenas um momento de uma longa evolução. O desenvolvimento da ciência em um dos polos da sociedade e a capitalização dos saberes técnicos na esfera da produção conjugaram seus efeitos para transformar a ciência em um estoque de conhecimentos úteis à produção, incorporados nas ferramentas, nos códigos e nos programas, nos dispositivos em geral, portanto. Tecnológicos, né? Essa articulação entre atividades intelectuais e atividades produtivas não é recente, já fora destacada por Karl Marx em sua obra Os Grundrisse, e mais tarde em O Capital, quando enfatizava a sujeição das ciências à lógica da acumulação do capital. A invenção torna-se então um negócio e a aplicação da ciência à própria produção imediata, um critério que a determina e solicita. O conceito marxista de forças produtivas, nascido do conceito de faculdades produtivas que encontramos nos economistas do século XVIII e em Saint-Simon, um socialista utópico, abrange não apenas as ferramentas e a organização do trabalho, mas também o nível de habilidade médio do operário e o desenvolvimento da ciência de suas possibilidades de aplicação tecnológica. De alguma forma, Marx via nesse nível, nessa acumulação social, algo sujeito à coletividade, ele chamava de intelecto geral. Mas, no contexto do mundo de hoje, esse intelecto geral não tem mais a mínima base para uma ação coletiva no mundo capitalista ocidental, visto que este intelecto geral se privatizou completamente na sociedade neoliberal e neoliberal 3.0, 4.0, que marca o mundo de hoje. O que entendemos por neoliberalismo 3.0, 4.0? Vou fazer aqui uma incursão ao texto para dar essa explicação. O que é a indústria, o serviço e o setor de finanças 3.0, 4.0?
A Revolução Industrial 1.0 foi a revolução da máquina a vapor, sucedida pelas máquinas mecânicas. A Revolução 2.0 da indústria foi a eletricidade, a invenção da eletricidade, do telefone, e a 3.0, a terceira revolução industrial, foi a informacional, a microeletrônica, as tecnologias de informação e de comunicação, que permitiram aumentar a velocidade do fluxo de informações, e o fluxo de informações, a velocidade e o tamanho do fluxo de informações. A quarta revolução industrial e também financeira de serviços, que é a tal de indústria e serviços e financiarização 4.0, usa tecnologias marcadas pela automação e pela automação e pela troca de dados, e utiliza conceitos de sistemas cyberfísicos, internet das coisas, computação em nuvem, big data, analytics data, envolvendo também, nesse processo produtivo amplo, determinados setores incorporados. Envolve novas tecnologias emergentes também, de modo articulado. Mas não só isso, transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital. Envolvem de modo articulado os universos da nanotecnologia, da robótica, da biotecnologia, da inteligência artificial, do armazenamento da energia, das tecnologias de semicondutores, as novas tecnologias espaciais e tecnologias de informação, da internet das coisas, computação em nuvens e big data, como eu falei. O processo como um todo da Revolução 4.0 tende a compreender a total automatização a partir de sistemas que combinam máquinas com processos digitais. É a chamada fábrica inteligente, e são os chamados produtos inteligentes. É a associação entre a realidade presencial, e a realidade virtual, articulados de forma inteligente e produtiva. E redimensiona a realidade das próprias coisas. O crescimento da pesquisa nos países capitalistas desenvolvidos é testemunha desse lugar cada vez mais decisivo do conhecimento dos conhecimentos dados como componentes fundamentais do sucesso econômico. O conjunto de gastos em pesquisa e desenvolvimento, P&D, nos 29 países da OCDE, hoje 29 países, em 1961, quando foi criado o OCDE, eram 37 países, hoje estão reduzidos a 29 países. Representa mais de 470 bilhões de euros os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, cerca de 1/3 do PIB francês
e sofre um incremento absoluto muito forte a partir dos anos 1980, quase 75% de alta entre 1981 e 1996 nesses investimentos em P&D, pesquisa e desenvolvimento. A concentração também é nítida. A OCDE realiza quase 90% dos gastos com P&D, pesquisa e desenvolvimento, no mundo, tendo na liderança os Estados Unidos, cujas despesas representam mais de 40% do total da OCDE. Esses dados conduzem certos teóricos a pensar que entramos em uma economia baseada no conhecimento. Como sabemos, essa ideia se tornou um slogan encarregado de resumir as doutrinas e as estratégias políticas e econômicas dos países da OCDE. Para alguns, estamos diante de uma economia nova, baseada em leis muito diferentes da antiga, na medida em que o conhecimento é um fator de produção cujos rendimentos são crescentes. Ao contrário do que acontece com os fatores físicos do capital e do trabalho, a utilização de uma unidade suplementar de informação, longe de diminuir a produtividade marginal dessa unidade, tende a aumentar em razão do caráter acumulativo do conhecimento. Essas teorias e representações indicam a tendência: se a acumulação de conhecimentos tem um papel cada vez maior na produção, a ciência será cada vez mais estritamente submetida às exigências de valorização do capital. E a própria ciência se torna refém das exigências de valorização do capital. Essa subordinação dos saberes à economia, já bastante visível na segunda metade do século XIX, desde então só cresceu com a multiplicação de laboratórios e centros de pesquisa em empresas gigantes, com as mudanças, as múltiplas aproximações entre pesquisa pública e pesquisa privada, com o aumento considerável dos investimentos em P&D, patentes e licenciamentos. O exemplo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, chamado MIT, apontado com frequência como modelo, mostra até que ponto a pesquisa aplicada comandada pela indústria pode dominar a produção de saberes. O desenvolvimento das biotecnologias, das atividades espaciais e das pesquisas no campo de informação e de comunicação revela em maior escala essa interpenetração crescente dos setores produtivos e das instituições universitárias. Ao mesmo tempo, a produção de conhecimento se tornou uma atividade mercantil específica. Pelas formas jurídicas de sua apropriação privada, patentes, direitos autorais, licenciamentos, e uma importante fonte de lucro para as empresas que os implementam. Uma das características do capitalismo moderno é exatamente a organização sistemática da pesquisa sob uma base capitalista, com o objetivo de extrair rendas tecnológicas para as empresas. O número de empregos no setor de produção de conhecimentos vem crescendo nitidamente mais rápido que a média dos outros setores, embora mesmo ali exista uma paralisação do crescimento. Os conhecimentos científicos e a inovação tecnológica estão sofrendo uma aceleração considerável. Ao mesmo tempo, verifica-se uma obsolescência cada vez mais rápida dos equipamentos, em especial no campo da informática, em um processo de destruição criativa que parece estar tomando embalo. Essa situação em que todas as ciências estão presas ao serviço do capital, como diz Marx, parece exigir um aumento contínuo da mão de obra qualificada e altamente qualificada, fenômeno que pode ser visto como uma das ações da massificação escolar que as escolas secundárias e as universidades sofreram
a partir dos anos 1950 nos países capitalistas desenvolvidos. A nova fábrica do saber. É com essa mesma lógica que podemos entender melhor o crescimento das universidades de empresa. A partir dos anos 1950, nos Estados Unidos e mais recentemente na Europa, segundo estudos sobre o tema, existem cerca de 30 dessas universidades na França, universidades de empresas, geralmente subordinadas a um grande grupo corporativo. Se a falta de perspectiva de conjunto torna difícil prever sua evolução, podemos ao menos destacar que, em certos casos, elas tendem a se distinguir dos centros de formação para executivos de grande potencial e a se tornar locais de formação capazes de atrair estudantes de fora e, de fato, oferecer diplomas. De modo mais geral, um novo campo de acumulação do capital surge com a transformação das universidades em fábricas de saber eficiente. A produção de conhecimentos e o próprio saber são moldados pelo capitalismo universitário. Na verdade, toda a cadeia de produção de conhecimentos tende a se transformar de acordo com os imperativos da valorização do capital, como mostra o exemplo da América do Norte. No início dos anos 1970, com a importância que adquiriram as indústrias da inteligência e a valorização do capital humano dado como uma variável estratégica na competição econômica, a pesquisa universitária foi a primeira a se transformar em uma produção de bens sujeitos ao regime de direitos de propriedade comercializáveis no mercado. Licenciamentos e pedidos de patente se tornaram atividades comuns, gerando rendas que são apropriadas pela instituição, pelos pesquisadores e também pelos parceiros do setor privado. No decorrer dos anos 1980, os sucessivos governos dos Estados Unidos e do Canadá concederam benefícios fiscais ao financiamento privado da pesquisa universitária e permitiram que os laboratórios se apropriassem legalmente dos resultados dos trabalhos financiados com recursos públicos. Em 1980, a Lei Bayh-Dole foi a primeira a autorizar as universidades a patentear e vender invenções financiadas pelo governo. Antes da adoção dessa lei, essas patentes eram revertidas ao governo federal, o que beneficiou as universidades com aportes cada vez maiores de recursos provenientes de empresas privadas. E agora? Essa lei... Até de sábado tem aula? Essa lei... Então, essa lei a Lei Bayh-Dole beneficiou as universidades com aportes cada vez maiores de recursos provenientes de empresas privadas. A intenção inicial era recuperar a produtividade e enfrentar o desafio japonês, ou mais amplamente asiático, embora num primeiro momento se tratasse de vender ideias novas geradas pela pesquisa. Essa lei provocou uma reviravolta nas relações entre empresas e universidades. Os laboratórios se transformaram pouco a pouco em centros de resultados, integrados a uma instituição universitária, que por sua vez se transformou em um local de acumulação do capital.
Os laboratórios se transformaram, portanto, pouco a pouco, em centros de resultados, integrados a uma instituição universitária, que, por sua vez, se transformou em um local de acumulação do capital. As universidades criaram filiais privadas incumbidas de comercializar patentes e realizar investimentos financeiros. As redes e as parcerias com as indústrias se multiplicaram, na maior parte das vezes, na forma de subvenções mais ou menos disfarçadas. Os riscos e os custos continuaram largamente socializados, mas os lucros foram privatizados. Sempre quando houve crises econômicas, acontecia a socialização dos prejuízos, com o Estado cobrindo com dinheiro público, que arrecadou dos impostos, os furos, os riscos e as perdas que ocorriam em processo de crise. Essa política levou a um profundo desequilíbrio, em prejuízo das atividades pedagógicas. Também essa política levou a um profundo prejuízo às atividades pedagógicas, que foram reduzidas a um mínimo. Muitos pesquisadores se desinteressaram do ensino. Menos rentável que a pesquisa comercializada. Os departamentos mais distantes das atividades rentáveis viram seus recursos minguarem, os salários diminuírem e o número de alunos por disciplina aumentar. Isso comportou uma profunda desvalorização das atividades pedagógicas. Diretorias de empresas e reitorias desenvolveram colaborações e compartilharam uma concepção redutora da missão da universidade a serviço da atividade econômica. O acordo entre a Universidade da Califórnia, Berkeley, e a farmacêutica suíça Novartis, assinado em novembro de 1998, ilustra particularmente bem esse fenômeno. Nos termos do acordo, da Novartis, Suíça, repassava 25 bilhões de dólares ao Departamento de Microbiologia da Universidade Berkeley, ou seja, 1/3 do seu orçamento. E, em contrapartida, a universidade concedia a Novartis o direito de se apropriar de mais de 1/3 da descoberta de seus pesquisadores, portanto, de suas patentes, que eram os donos das patentes dessas descobertas, além do direito de negociar essas patentes derivadas dessas descobertas. Esse tipo de acordo não é raro. Depois que a receita dos estados americanos estagnou e foi preciso fazer cortes significativos no orçamento da educação. Se, por exemplo, o estado da Califórnia era responsável por 50% do orçamento total de Berkeley, em meados dos anos 1980, em 1997, esse estado da Califórnia, ele contribuía só mais com 34%, porque o resto agora era estendido pelo setor privado, sendo que os lucros, a venda de produtos e patentes, ficava reservado à acumulação capitalista dessas empresas privadas. Embora o financiamento público nos Estados Unidos ainda seja considerável, a pesquisa universitária é cada vez mais financiada por doações privadas. A busca por lucro não afetou apenas a pesquisa. Nos anos 1990, o crescimento das redes e a possibilidade de vender cursos online a empresas e particulares surgiram como uma oportunidade de rentabilizar o ensino. A instituição inteira, inclusive suas atividades fundamentais, está se tornando um local de valorização do capital. Repito essa frase importante, esse parágrafo importante. A busca por lucro não afetou apenas a pesquisa. Nos anos 1990, o crescimento das redes e a possibilidade de vender cursos online a empresas e particulares surgiram como uma oportunidade de rentabilizar o ensino. A instituição inteira
inclusive suas atividades fundamentais, está se tornando um local de valorização do capital. As condições de trabalho e o estatuto dos professores e pesquisadores foram afetados. Professores e pesquisadores estão perdendo a posição de pequenos produtores independentes, comparáveis muitas vezes a profissionais liberais ou artesãos, para se tornarem trabalhadores industriais submetidos a uma disciplina, a uma intensificação do trabalho, a restrições e controles intensificados por parte de reitorias e das direções de institutos que estão reduzindo consideravelmente sua autonomia. Essa evolução transforma uma minoria de professores e administradores em capitalistas com recursos financeiros, institucionais e cognitivos suficientes para trabalhar estudantes e colegas com menos títulos, com menos poder e dinheiro, em troca de promessas futuras de cargos e remunerações simbólicas e materiais. Pelo que se vê das primeiras experiências da América do Norte, como o e-learning mercantilizado, em muitos casos a disponibilização de cursos online aumenta a carga de trabalho dos professores e impõe normas pedagógicas sob a forma de produtos pedagógicos cada vez mais feitos sob medida. Os produtos pedagógicos comercializados escapam ao controle dos produtores e podem circular sob o controle exclusivo da diretoria, como mercadorias certificadas pela instituição universitária. A introdução dos valores de mercado no funcionamento das universidades tem sérias consequências. Os doadores exigem sua marca em imóveis e paredes, rebatizam prédios e financiam cátedras em troca de denominações que deixam clara a origem dos fundos. O exemplo mais caricatural dessa hibridização entre universidade e empresa privada é dada por Ibrahim Wardi. Ele descreve da seguinte maneira a nova Business School da Universidade da Califórnia. A família Haas, herdeira da fabricante de Jans Levi-Strauss, que fez a maior doação, conseguiu que a Business School fosse batizada com seu nome. Jeans Levi-Strauss. Grandes empresas financiaram cátedras. A diretora do estabelecimento, Laura de Andrea Tyson, ex-conselheira econômica de Bill Clinton, tem o título, por exemplo, de Bank of America Jean of Haas, reitora da Haas do Bank of America. Essa prática de doações de cátedras é muito difundida entre empresas que tentam mudar ou melhor sua imagem social. Yale Press e Jennifer Washburn, em uma pesquisa sobre as universidades estadunidenses, indicam, por exemplo, que a Freeport-McMoRan, uma companhia mineradora questionada por sua má conduta ambiental na Indonésia, criou uma cátedra dedicada ao meio ambiente na Universidade de Tulane. A mistura de gêneros prejudica a ciência, alimenta a cultura do sigilo, introduz a lógica do lucro imediato no cérebro de pesquisadores e estudantes universitários. Os reitores, cujo papel se parece atualmente com o de caixeiro viajante, são avaliados sobretudo por sua capacidade de levantar fundos, geralmente fundos privados e também públicos. Os centros universitários servem de cobertura aos interesses privados, dando caução e certificação científica às operações comerciais e ao lobby. Professores e pesquisadores atuam como porta-voz desses interesses, inclusive nas mais prestigiosas revistas científicas. Em alguns casos, os fundos doados pelo setor privado limitam claramente a liberdade de pensamento e a reflexão crítica. Ibrahim Wardi
relata que a Nike suspendeu recentemente sua colaboração financeira com 3 universidades, Michigan, Oregon e Brown, sob o pretexto de que os estudantes dessas universidades já haviam criticado algumas práticas da empresa em países pobres, em particular o uso do trabalho infantil. Noam Chomsky cita o caso de um estudante de ciências da computação do MIT, que se recusou a responder a uma questão da prova, embora soubesse a resposta, porque um de seus professores estava envolvido em uma pesquisa para a indústria e o fez prometer sigilo sobre o assunto. A conclusão é fácil: o valor mercantil das pesquisas leva a melhor sobre sua força de verdade, por menos validade que o termo tenha na nova configuração. Dito de outro modo, a verdade, sustentáculo da atividade teórica, até o presente, está sendo desconstruída pelo mercado. Para alguns observadores estadunidenses, a disciplina pelo dinheiro que vem se impondo no mundo universitário, ao delegar ao mercado a tarefa de dividir recursos e retribuições, introduz ameaças muito sérias ao pensamento e à vida intelectual, tão perigosas quanto a do macartismo. O que foi o macartismo? O macartismo foi um movimento político extremo-direitista, da extrema-direita, que resolveu perseguir todo o pensamento crítico de esquerda como se fosse comunista. E vocês muito bem sabem que nos anos 60 e 70, principalmente nos anos 60, foram mortos uma grande enormidade de militantes do movimento negro e principalmente das pessoas com pensamento socialista e comunista. E o movimento macartista fazia justamente essa impiedosa e carnificinérica perseguição. Para alguns observadores estadunidenses, a disciplina pelo dinheiro que vem se impondo no mundo universitário, ao delegar ao mercado a tarefa de dividir recursos e retribuições, introduz ameaças muito sérias ao pensamento e à vida intelectual, tão perigosas quanto ao macartismo, como havíamos falado. As próprias inovações científicas são hoje mercadorias que capturam mais valor no cerne da circulação monetária e financeira do mercado. A inovação, essa política de hibridação institucional e subordinação efetiva é incentivada por todos os defensores do liberalismo econômico. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OCDE, em nome da importância da inovação schumpeteriana, havíamos falado do Schumpeter, que falava dos processos de destruição criativa, na medida que, de forma mais acelerada, determinadas estruturas de máquinas e de produção eram sucateadas pelo surgimento de novas tecnologias que impunham novas estruturas. A inovação não depende apenas do bom desempenho das empresas, das universidades, dos institutos de pesquisa e das autoridades reguladoras. Hoje, ela é tributária da cooperação entre elas. Assim, convém eliminar os obstáculos da cooperação e a constituição de redes e promover a colaboração entre universidades, instituições públicas de pesquisa e empresas. Essa é uma colocação feita pelo pesquisador Jean Quinet, que questiona, deve-se promover a inovação? Foi o livro que ele escreveu. Ele questiona a inovação, as inovações científicas, e questiona no sentido, em termos de bens públicos, de favorecimento da coletividade. Os canais que permitem
A aceleração da comercialização da pesquisa pública pode ser vista em todos os países capitalistas desenvolvidos. É favorecida pelo fortalecimento do papel da propriedade intelectual, em particular no campo das ciências biológicas, da biotecnologia, da bioquímica, da engenharia genética, das pesquisas genômicas e das pesquisas da informática, da informação e comunicação. Campos cada vez mais submetidos à ampliação do uso de patentes, se tornando, portanto, cada vez mais privatistas. Os canais que permitem a interpenetração da pesquisa da empresa se multiplicaram, em particular na forma de instituições de pesquisa que se situam na intersecção dos setores público e privado e que produzem, ao mesmo tempo, bens públicos e privados. Em muitos países ocidentais, o aporte de recursos públicos em um laboratório chega a ser condicionado. O aporte de recursos públicos a um laboratório chega a ser condicionado pela assinatura de contratos com várias empresas privadas. A lógica do lucro entrou intensamente em uma universidade pública francesa, globalmente subfinanciada. Na França, o hábito do eufemismo nos levou a falar de parceria, realismo, eficácia e inovação. Entretanto, não é difícil identificar o liberalismo mimético e osmótico nesse campo. Aliás, a imitação do modelo universitário estadunidense é claramente confessada pelas principais autoridades. Claude Alegre declarou: a cultura norte-americana é uma cultura de mobilidade e de assumir riscos, o que a cultura francesa não é. Nós não somos descendentes dos que atravessaram o Atlântico. Nós somos descendentes dos que ficaram do lado de cá. Segundo o relatório de Jacques Attali, as universidades devem ser cada vez mais uma sobreposição de empresas, laboratórios e serviços de financiamento capitalista. Elas poderão abrigar empresas que estão nascendo, dos quais poderão assumir, se quiserem, uma parte do capital. Com um artifício retórico clássico, o relatório Attali tenta delimitar a mercadorização que ameaçaria as universidades francesas, mas toma um rumo que no fim a prepara. Prepara essa mercadorização a acontecer de modo acachapantemente profundo. Se queremos evitar que empresas de dimensões globais decidam suprir por seus próprios meios suas necessidades de formação, muito mais do que fazem hoje, as universidades terão que contribuir para a criação e desenvolvimento de empresas. Para isso, terão de valorizar a pesquisa, obter patentes, organizar empresas dentro delas mesmas. Essa é a lógica que está se impondo. É verdadeiramente a lógica da mercadorização da universidade. Os próprios professores poderão se tornar empreendedores e misturar, na mais perfeita legalidade, as funções de ensino, pesquisa e gestão. O Estatuto dos Professores deverá ser revisado para lhes permitir mais mobilidade, em particular a participação na criação de empresas inovadoras baseadas no resultado de suas pesquisas, sem que eles tenham necessariamente de abandonar o Estatuto do Funcionário Público, diz o mesmo relatório. Essa visão resultou numa série de incentivos que levou a uma comercialização cada vez maior dos resultados científicos. A Lei sobre Pesquisa e Inovação, apresentada por Claude Alegre em julho de 1999, procura facilitar a criação de empresas por pesquisadores, o comércio entre organismos públicos de pesquisa e empresas privadas, e a constituição de estruturas profissionais de valorização. Prevê, em particular, a possibilidade de pesquisas, de pesquisadores e professores pesquisadores, poderem criar empresas como sócios, diretores ou administradores sem perder a condição de funcionário público.
ao passo que os textos anteriores limitavam as relações entre o ex-servidor que saía para fundar uma empresa e seu órgão de origem. Essa separação não se vê mais no contexto atual, de modo que o sujeito pode estar protegido por relações de funcionário público e, ao mesmo tempo, se tornar um empreendedor. Numa entrevista concedida à revista estadunidense Science, o pesquisador Christoph Charles fez o seguinte comentário: as autoridades europeias são fascinadas por um modelo americano com fama de associar baixo financiamento público a alto financiamento privado, integrar pesquisa fundamental, pesquisa aplicada, inovação tecnológica e desenvolvimento das empresas, que representa, na verdade, uma verdadeira privatização das universidades naquilo que elas tinham de público até agora, ou até o início de 2000. Em agosto de 2002, essa política foi complementada por uma série de facilidades aos empresários, pesquisadores e assalariados do setor privado para se tornarem professores pesquisadores de universidade. Essa concepção segue a ideia do modelo estadunidense de que a colaboração deve produzir um benefício mútuo, uma vez que a guerra econômica mundial é a guerra da massa cinzenta. Segundo as palavras de Claude Allègre, em nenhum momento são levados em consideração os riscos de haver um questionamento da autonomia da pesquisa, indispensável ao progresso do conhecimento, ou mesmo a forma como serão tratados os casos, embora muito prováveis, de conflito de interesses em virtude da confusão de gêneros, da mistura de financiamentos e da sobreposição de atribuições pessoais. Os próprios fundamentos da escola e da universidade são abalados quando elas têm de atender, sem mediação e sem demora, as mais prementes exigências econômicas. O economista Ernest Mandel, o grande economista trotskista Ernest Mandel, já explicava com essa transformação a crise estudantil entre os anos de 1960 e o início dos anos de 1970. Não mais a produção de homens honestos, de burgueses cultivados, isto é, de indivíduos aptos a julgar e decidir racionalmente e rigorosamente, o que corresponde à necessidade do capitalismo de livre concorrência. Mas a produção de assalariados intelectualmente muito qualificados foi no que se transformou a tarefa fundamental do ensino superior na terceira era do capitalismo. E a função é, portanto, produzir trabalhadores altamente qualificados para servir à acumulação do capital, única e exclusivamente nessa terceira era do capitalismo, terceira revolução industrial do capitalismo, que é a revolução da informação, da informatização, da informática e da informação e da comunicação. Por mais ilusória que fosse sua pretensão à universalidade em uma sociedade de classes, a educação humanista, ao visar o florescimento de todas as faculdades intelectuais, morais e físicas do homem, tinha como objetivo a emancipação intelectual e como referência ideal um homem completo para o qual o trabalho não era a ocupação exclusiva da vida. Na era neoliberal, ao contrário, a educação visa a formação do assalariado ou, de modo mais geral, do ativo, cuja existência parece se reduzir à aplicação de conhecimentos operacionais no exercício de uma profissão especializada
ou de uma atividade considerada socialmente útil, não tendo como perspectiva nada além do campo das profissões e das atividades existentes, ela fecha o homem em um presente ao qual ele deve se adaptar, custe o que custar. Quer dizer, esse sujeito é submetido verdadeiramente a uma bolha, tende empiricamente, pragmaticamente, a considerar o seu espaço fechado, de serviçal da nova economia 4.0, como se esse fosse o mundo, como se fosse a verdade única. Vive, portanto, numa bolha. É um sujeito espectral que vive numa bolha. Não é um sujeito munido das faculdades críticas. Ele fecha o homem em um presente ao qual ele deve se adaptar, custe o que custar, excluindo a utopia de uma libertação, excluindo a expectativa libertária, emancipadora do futuro, dentro dessas expectativas do futuro. Segundo a expressão muito bem colocada de André Dosel, estamos na era da escola desemancipadora. Terminamos aqui o segundo capítulo deste livro, onde fiz uma apresentação geral com alguns comentários inerentes. Título desse capítulo, que é o conhecimento como fator de produção. Esta é a última aula. Quero revelar, apesar do sofrimento, o meu grande prazer em virtualmente estar em contato com pessoas tão generosas, tão grandiosas de espírito, como são os estudantes e como são os estagiários dessa disciplina. Muito bom dia e até outra oportunidade. Fabiano? Está ouvindo, Fabiano?